Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores de mais uma edição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Como sempre, eu vou entrevistar uma terapeuta, a de hoje se chama Tamara Tomás, que vai nos contar muitas coisas interessantes do seu trabalho com terapia. E eu vou mostrar para vocês a edição do Jornal Alternativo impresso. Essa é a edição de fevereiro, completando 18 anos de existência. E eu achei uma coisa ótima eu fazer esse jornal. Vocês podem ver, yoga é uma prática maravilhosa. Eu entrevistei 3, 4 donas de escolas de yoga, de Iyengar, escola yoga, e fiz já algumas aulas de yoga com elas e adorei. Yoga é muito interessante, porque a gente faz também a meditação, além das práticas corporais. E aqui também eu falo que terapias holísticas são maravilhosas. Eu não sei, acho que eu já falei para vocês que em 12 anos de programas que fiz na Rádio Mundial e 18 anos do Jornal Alternativo Impresso, eu já entrevistei 1.700 e poucos terapeutas e terapeutas. E experimentei a maioria das terapias de quem eu entrevistei e achei tudo ótimo. Acho que tem uma quantidade muito boa de terapeutas em São Paulo. E eu falei de mais uma coisa que eu gosto bastante, que são os restaurantes vegetarianos. Eu estive num restaurante vegetariano, que eu gosto bastante, o restaurante Flora, e eu estava almoçando, eu achei muito engraçado que um menininho pequenininho, que devia ter uns 2 anos e meio, estava no colo da mãe, a mãe preparando prato para ela e para ele, e o menininho, eu estava sentado na mesa comendo já, né? E o menininho disse: mamãe, que maravilha, eu adoro todas essas coisas que tem para comer. Eu achei muito curioso um menininho pequenininho gostar disso. Aí, como eu gosto muito, eu tive uma ideia. Deixa eu dar uma contada quantos pratos variados tem aqui, que eu me sirvo tanto como tanto, deixa eu ver quantos tem. Aí eu fiquei impressionadíssimo, porque tem 60 pratos diferentes, entre saladas, os pratos quentes, salgados, coisinhas salgadas deliciosas, docinhos também, e sopa. E eu achei uma maravilha. Então eu gostei muito desse jornal de fevereiro, porque eu entrevistei muita gente interessante. E depois eu vou ler também uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro os livros de Saint-Germain, que a Carmen Ballesteros canaliza as mensagens dele e escreve vários livros. Esse Eu Sou Saint-Germain, eu tenho há tempo, já li várias vezes e acho muito bom. Uma coisa que eu sugiro para vocês é ter esse livro, porque ele fala que é perfeitamente natural a gente melhorar a nossa situação financeira e ficar bem. E como hoje São Paulo está com muitos problemas financeiros e muita gente diz que não vai resolver os seus problemas financeiros e de saúde, eu acho interessante ler esse livro e praticar as orações indicadas pelo mestre Saint-Germain. Eu vou ler só uma oraçãozinha pequena que eu adoro, que é a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendito é o fruto da vossa essência, Jesus. Bem-amada doce Santa Maria, Mãe de todos nós. Eu entrego meu coração e rendo devoção à Senhora, que possa libertar meus limites e sofrimentos
e revelar-me o que devo fazer para curar minhas ilusões, e sempre manter o conceito imaculado para todas as outras pessoas. Bem-amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo cósmico. Eu adorei essa oração e oro sempre. E agora vamos conversar com a Tamara Tomás, que vai falar bastante da sua constelação familiar e de várias variações da constelação. Bom dia, Tamara, tudo bem? Bom dia, Roberto, como vai? Então, começa a falar para nós quando você conheceu constelações familiares e como você conheceu e gostou. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade que você está me dando para falar um pouco dessa técnica maravilhosa, que são as constelações sistêmicas. E agradeço muito o espaço, a técnica, e é uma oportunidade que nós temos de levar a conhecimento de mais pessoas esse banquete que nós temos de alimento espiritual. Aproveitando aqui o que o Roberto havia falado sobre a fartura de alimentos, nós estamos agora, apesar de todos os conflitos, numa época chamada época de Aquários. Há muito tempo nós ouvíamos falar, agora nós estamos vivendo essa época. Frequências de cura importantíssimas, novas, intensas, estão disponíveis para a humanidade. E sobre esse trabalho que eu vim falar, ele é mais um dos alimentos a que cada um pode recorrer para aliviar a sua alma, aliviar os conflitos da sua vida. Uma coisa que logo eu quero deixar para vocês não é necessário que a gente sofra tanto. Como o Roberto acabou de falar, nós fomos feitos filhos de Deus, somos filhos da Mãe Maria, fomos criados para sermos felizes, para termos abundância, para estarmos em paz com a nossa história de vida, para estarmos em paz com os acontecimentos da nossa família, e para poder conduzir para as outras pessoas, levar para as outras pessoas uma pequena luz. Então, eu faço parte de um grupo de pessoas, como todos que estão aqui, em que a paz, não existe assim, a paz mundial. A paz mundial é uma somatória da sua paz, da paz individual, daquilo onde cada indivíduo pode dormir tranquilo, pode sorrir para ele mesmo, pode sorrir para a vida. Então, esse é um trabalho dedicado a esse momento, a essa situação. E você me falou que está trabalhando com constelação familiar desde o ano 2000, né? Isso, e como é que você conheceu? Isso. Então, primeiro, eu entrei em contato com o trabalho das constelações por uma situação pessoal. Eu fazia terapia já há alguns anos e um amigo, um mestre, me informou, olha, você não quer conhecer essa técnica? Aí eu fui participar do grupo que, na verdade, há 15 anos, 17 anos atrás, eram os primeiros iniciantes com essa técnica aqui no Brasil, o grupo do Renato Bertatti. Esse grupo trouxe vários alemães para cá, Bert e outros formadores, e eu fui cuidar da minha própria saúde espiritual, da minha saúde mental e da minha saúde na família. Então, hoje, depois de ter me estudado e me formado, eu fico muito feliz por ter conhecido essa técnica. Eu sou muito honrada de poder falar sobre isso, porque a primeira pessoa que recebeu uma cura, o primeiro fui eu mesma, foram as pessoas da minha família. Então, quando hoje eu trabalho com pessoas, eu trabalho com uma ciência, com uma interconsciência de que isso foi produtivo na minha própria história de vida. Então, todos os terapeutas, a maioria deles, curadores, primeiro viveu a sua própria cura, em seguida pode trabalhar algo para o próximo. Então, eu preciso falar aqui, primeiramente, da minha gratidão profunda ao Bert Hellinger. Então, vou mostrar para vocês
um dos últimos livros escritos pelo Bert, que é O Amor do Espírito. Quem não conhece Bert ou quem não conhece a técnica e quer se aprofundar, esse é um livro que eu indico. Ele é muito esclarecedor e ele é acessível ao conhecimento da maioria das pessoas. O Bert, ele foi padre mariano, ele é um teólogo, agora ele se tornou um filósofo. Essa técnica, ele está com 95 anos, e essa técnica ele desenvolveu desde os 45. Na Alemanha, essa técnica já existe há mais de 35 anos, no Brasil, há em torno de 25 anos. O Bert foi um padre mariano, estudou profundamente teologia. Em determinado momento da vida, quando ele volta, depois do Holocausto, para a Alemanha, ele começa a fazer outras investigações no campo da Gestalt, das terapias primais. Ele começa a estudar também, focando na sua própria cura, e é revelado para ele essas ordens de cura do amor que se refletem nas constelações. E você me falou que você trabalha com várias atividades da constelação familiar, né? Isso. Fala um pouquinho de cada uma delas. Então, eu queria falar sobre isso. O que é uma constelação? Uma constelação é uma terapia focada sobre uma questão em que a pessoa traz, e existem representantes. Nós trabalhamos com bonecos no atendimento individual. Vou mostrar para vocês um pouquinho dos bonecos. Um boneco, outro boneco e um bonequinho. Existem vários bonecos e nós podemos trabalhar individualmente com esses bonecos. E também trabalhamos em grupo. E a questão de trabalhar em grupo, a constelação, ela é para ser trabalhada com pessoas, em grupo. Por quê? Aí nós vamos explicar um pouquinho disso. O que é uma constelação? Ela vai tratar de uma questão que te incomoda o seu viver, que incomoda o seu coração, que se repete para você constantemente. Mas para entender quando que uma constelação deve ser aplicada, primeiro nós precisamos pensar assim, que o ser humano, ele é uma cebola. Então, ele tem várias camadas. Nós podemos adoecer no corpo físico, sei lá, a gente comeu camarão e teve uma alergia, então isso refletiu no nosso corpo físico. Nós precisamos de um médico para tomar o remédio adequado e melhorar daquele sintoma. Nós também, vamos supor, por exemplo, sofremos um trauma, a gente viu um cachorrinho ou um cachorrinho nosso de estimação, foi atropelado, adoeceu ou morreu. Nós temos aquele trauma emocional, o nosso sentir ficou muito abalado. Nós precisamos também ou de um médico ou de um terapeuta floral para acalmar e para estabilizar de novo a nossa camada das emoções. Então, a gente dá um passinho para trás, a gente vai descobrindo que o eu, ele é muito amplo. Então, tem um eu físico, um eu emocional, aí um eu psíquico. Por exemplo, da maneira como eu troco de país porque teve uma guerra, eu precisei mudar. Toda a minha existência física, a minha casa, aquilo que eu estava acostumado, houve uma enchente, eu precisei mudar. Então, toda a minha estrutura psicobiofísica foi alterada. Eu preciso de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, para me ajudar de novo a voltar no meu equilíbrio com os meus corpos físicos, mentais, psíquicos. Acontece que a gente percebeu, e que a comunidade mundial percebeu, que existe também, você pode fazer 10 anos, 20 anos de terapia, e você esbarra numa questão que nunca se resolve. Ou ela repete para você, ou as suas forças são diminuídas em relação a poder ter esta cura. E aí, isto intrigou muitas pessoas, e a constelação vem a responder isto, porque nós estamos conectados a sistemas maiores, e às vezes as nossas aflições são aflições que vêm de um outro lugar, assim como na acupuntura, dói o joelho,
mas quando a gente vai fazer a massagem ou vai estudar o que está acontecendo é a coluna. Então, a terapia das constelações sistêmicas cura o indivíduo no campo da sua alma, naquilo que se manifesta através da sua alma. Então já não é mais o físico, já não é mais o emocional, nem o psíquico, é algo maior com o qual ela própria não dá conta com os meios disponíveis de cura. Então, a gente pode perceber vários exemplos disso. A repetição de uma bebida, a repetição de tragédias numa família, a perca de uma herança. São situações que se repetem de geração a geração e são também situações que incomodam, por mais que a pessoa tenha feito tratamentos ou lidado, aquela mesma questão está instalada no coração dela. Só uma última coisa sobre essa questão sistêmica, ela é assim, ela é absolutamente clara para as pessoas, que você vai dormir, aparece na sua testa uma frase que é a sua questão. Aí você vai almoçar, a frase está lá. De manhã você acorda, você de novo o sistema se apresenta com a sua questão. Essa questão, ela vem de uma inteligência muito grande que rege toda a criação, que rege toda a Terra. Tudo que evoluciona é regido por essas forças de criação. Isto é bíblico. Então, por exemplo, na Bíblia e também nos Espíritas, você encontra bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque a sua aflição, ela tem um código para você. E ao você olhar de frente à sua aflição, algo vai resolver e te dar uma chave de evolução. Enquanto a sua questão do coração for a mesma, a sua evolução está estacionada ali. Então, quando você, nos movimentos de cura, e nesse banquete farto que hoje a gente tem disponível para os seres humanos, quando você vai em direção à cura, a cura também vem em direção a você. Então, olhar com muito respeito e com muito amor aquilo que aflige a sua vida neste momento é olhar para aquilo que Deus, que a criação quer conversar com você. Aqueles que têm coragem e que correm e procuram essa cura, encontram algo surpreendente. A constelação é um dos trabalhos, e eu acho no mundo de hoje tem vários, mas é uma das frequências de cura mais altas, mais intensas, e que geram muita possibilidade de cura nessa questão. Mas os seres humanos devem ser honestos com essa questão. Então, por exemplo, às vezes eu pergunto para você, para alguém, qual é a sua questão, do que você quer se liberar? Então, a pessoa precisa ser honesto com isso. Por exemplo, eu não me dou bem com a minha irmã. Eu nunca me dei bem com a minha irmã. Outro dia eu cuidei de uma pessoa que disse assim, eu nunca consegui que a minha mãe me olhasse como filha. Eu não entendo o que acontece. A minha mãe me trata muito diferente dos demais. Isto é algo que a pessoa leva para a vida inteira dela. E ela precisa ter um espaço para dizer isto e olhar isto. E talvez isto, quando nós colocamos o sistema revela algo, nos mostra algo que o olhar humano não alcança, porque se nós pudéssemos ver, nós já teríamos resolvido. Então, quando colocamos uma questão, colocamos os representantes, algo novo surge. E perante este algo, nós somos humildes e muito responsáveis sobre isso. E a constelação também atende crianças, Tamara? Então, o trabalho das constelações, o campo que atua nas constelações é um campo que sabe tudo sobre nós. Nós não precisamos fazer uma análise como fazemos na terapia normal. Chega lá, conta a vida inteira, conta a história dos pais. Não é assim. O campo das constelações já conhece a nossa história. Então, a constelação sistêmica, hoje, esse fenômeno ele é aplicado
para crianças difíceis, é aplicado nos relacionamentos de casal, nos relacionamentos afetivos, nas amizades, é aplicado nos sistemas educacionais, nas questões judiciais, é aplicado na medicina para os sintomas. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos como uma árvore de Natal, nós pertencemos a vários sistemas. Então, se você é um advogado, pertence ao grupo de pessoas que tem como profissão a advocacia. Se você é um religioso cristão católico, pertence ao grupo de pessoas que é católico. E trabalha numa grande empresa, pertence ao grupo de pessoas que trabalham naquela empresa. Então, nós somos seres matriciais, nós pertencemos a vários sistemas ao mesmo tempo e levamos conosco, para todos esses sistemas que nós pertencemos, a nossa história. Então, quando a gente, por exemplo, vai trabalhar, se apresenta numa reunião para ser atendido procurando uma vaga de emprego, para ser atendido por um recrutador, eu me apresento a Tamara, mas junto comigo me apresenta meu pai, minha mãe, toda a minha história. O recrutador, a alma do recrutador está em contato com a minha alma e a minha história de alma, e eu com a dele. Então, nada é escondido. Embora nas relações isto não apareça, nós, seres humanos, somos um todo que se apresenta sempre encontra com outro todo, e esse todo tem uma história, tem marcas, e isso é visível à alma. Então, ela reconhece. Então, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós não confiamos, pessoas que a gente ressente um trauma, isso é transparente, embora a gente não queira, a gente tenha dificuldades para entender isto. Essa é a nossa realidade. Nós transparecemos o tempo todo a nossa história. E a constelação sistêmica se aplica a questões jurídicas, por exemplo, porque a visão equilibrada das ordens, do ponto de vista daquilo que traz mais felicidade para o ser humano, nem sempre bate com a visão das leis humanas, com aquilo que é aplicado para o ser humano. Então, vou dar um exemplo. Veio uma pessoa me procurar, ela queria entrar com um processo contra a empresa. E aí, então, nós fizemos um trabalho, ela estava sendo pressionada pelos colegas que saíram da empresa a entrar com uma ação contra essa empresa, que ela trabalhou X tempo e recebeu direitinho, apenas foi desligada. Mas ela não estava confortável em executar esse processo. Então, nós constelamos uma constelação simples de ancoragem. Como seria o futuro melhor dela? O futuro dela seria melhor com esse processo ou sem esse processo? E os representantes puderam executar o movimento e ela também executar o movimento. E a constelação demonstrou que ela teria um futuro melhor se ela não entrasse com esse processo. Isto significa que, muitas vezes, aquilo que nós estamos seguindo no sentido do racional, no campo energético, no campo da nossa vida, não é bem recebido, não é bem equilibrado. Então, um outro exemplo, se você tem, por exemplo, uma situação em que um filho quer processar o pai ou a mãe porque ele não recebeu algo. A lei permite isto, mas do ponto de vista do equilíbrio sistêmico, será que essa pessoa, depois disso, fica mais forte ou ela fica mais fraca? Para falar disto e para sentir isto, ou, por exemplo, quando uma pessoa tem grandes conflitos na família, nós precisamos olhar para as dinâmicas ocultas que atuam nas famílias e encontrar onde pode haver paz. Aí, Roberto, eu queria falar um pouquinho a respeito das leis que o Bert Hellinger, são 3 leis que o Bert Hellinger percebeu que atua sobre os seres humanos, atua sobre toda a vida, sobre toda a natureza da vida, e que essas leis determinam o nosso equilíbrio, a nossa vida mais em paz, a nossa vida mais em ordem.
E nós temos força quando nós temos ordem e equilíbrio. O Bert percebeu que nas dinâmicas ocultas que ocorrem na família, atuam 3 leis. A primeira dela é a lei da precedência. Isto significa, a lei da precedência, que nós pertencemos aos sistemas e todos aqueles que pertencem a um sistema têm o direito, igualmente direito, de pertencer. Então, por exemplo, nós nascemos numa família. Nós somos ligados a essa família pelo sangue. E todos que são ligados a essa família têm o direito de pertencer. Isso significa que os que vêm depois devem respeito aos que vieram antes. E que ninguém pode ser rejeitado, excluído, esquecido, ter menos valia, ser julgado de uma maneira a ser excluído da família. Se isto acontece, o Bert percebeu que começa um emaranhamento e as gerações futuras vão repetir a situação do que aconteceu, do excluído, mesmo que já não existam mais acontecimentos que justifiquem aquele comportamento nessa geração. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma família tem uma tia que adoece e alguém coloca num lugar, numa casa de repouso num lugar, e essa tia fica esquecida. Ninguém vai visitar, ninguém fala da história dela, ninguém honra o sofrimento desta tia naquela geração. Na próxima geração, alguém vive quieto, fechado, excluído, não se movimenta, não tem amigos, fica profundamente ligado ao comportamento da tia que foi excluída. Nas próximas gerações não se fala dessa tia. Então, ela ficou esquecida no sistema. Alguém pode falar, não, ela tinha algum problema mental, não se quer falar sobre isso. Então, os excluídos, os de menor valia, os rejeitados, que têm direito a pertencer aos sistemas, se fazem representar nas gerações futuras. O Bert diz, ninguém nem algo pode ser esquecido. As histórias da nossa vida, nós viemos de vários países, nós viemos de várias religiões. Na nossa história familiar, todos pertencem, todos têm um lugar e todos têm um lugar certo. Então, essa primeira lei tem a ver com a manutenção do sistema. Essa lei não olha para o indivíduo, não olha para a Tamara, olha para a família da Tamara. Por quê? Porque a família vem de longe, vem de vários antepassados, todos nós temos antepassados que nós não conhecemos. Em algum momento nós ganhamos a vida, vamos participar dessa família, depois nós nos retiramos. A família é maior, ela continua, e ela tem um propósito próprio e desejos próprios. Então, quando nós nascemos numa família, conhecer e ter essa ordem de eu pertenço, todos têm esse direito igualmente. A segunda lei, posso falar das 3, Roberto? A segunda lei tem a ver com a ordem de chegada. A ordem de chegada tem exatamente a ver com o lugar certo na família. E quando um indivíduo ele chega num lugar, aquele lugar que ele ocupa na família precisa ser respeitado. E ele também precisa respeitar o lugar dos outros na família. Então, quem chega primeiro tem a precedência, que é o que a gente viu na lei anterior. Se uma pessoa que veio depois quer ocupar ou não respeita o lugar de alguém que chegou antes, ele causa profundos desequilíbrios na família, perde a força para cuidar da própria história pessoal e acaba criando uma confusão enorme e não consegue criar a harmonia. Às vezes a pessoa está agindo assim por uma vontade de te ajudar. A gente percebe isso. Então, por exemplo, os filhos mais novos, os filhos mais velhos, os pais, a falta de um pai ou de uma mãe. Então, a família
os lugares nunca estão vazios. Mesmo quando um pai falece ou uma mãe falece, aquele lugar é da mamãe. Aquele lugar é do papai. O irmão mais velho, o irmão do meio, o irmão mais novo. Existe uma ordem de chegada. E essa ordem de chegada respeita uma ordem de precedência. Uma situação, essa ordem de chegada tem a ver que quem monta uma família é o casal. Então, o relacionamento de casal veio primeiro, porque eles se formaram um casal, é que eles têm filhos. E os filhos, então, se um casal tem filhos e agora dá prioridade para os filhos, ele inverte essa ordem, porque quem chegou primeiro? O relacionamento de casal. Então, o relacionamento de casal tem prioridade, tem atenção. Eles é que precisam, o casal precisa se cuidar primeiro para ter condição de cuidar dos filhos. E os filhos obedecem, obviamente, essa ordem. Quando os filhos querem se intrometer no relacionamento de casal ou no que os pais devem ou não devem fazer, fica estabelecido uma tremenda perturbação. Essa lei não permite esse tipo de inclusão. Isto tem a ver, o equilíbrio da ordem de chegada e da pertinência tem a ver com a criação, o Deus da criação. Então, por exemplo, eu crio uma borboleta, e Deus mostra uma borboleta para nós e fala, não, essa borboleta deveria ser quadrada com um rabinho aqui. A criação não permite ser julgada. A criação é como é. Nós recebemos nossos pais como eles são. E eles são os pais certos para nós. E nessa ordem de equilíbrio de chegada, os filhos devem honra, respeito, obediência aos pais enquanto são dependentes. Depois que se tornam independentes, devem respeito, não tanto mais obediência. Mas interferir na vida dos que vieram antes é sair do seu lugar. Então, tomar o seu lugar e tomar tudo que tem direito para você, naquele lugar que você chegou e está na sua família, é um grande movimento de força. Para isso também serve os sistemas, as constelações. Muitas pessoas estão fora do lugar, o que a gente chama de dissonância, não encontram o seu lugar certo para poder seguir o rumo na vida. E a última lei que eu quero falar é a do equilíbrio de dar e receber. O Bert não criou essas leis, o Bert observou que a vida mais feliz é a vida mais em ordem com essas leis. Ele observou que essas leis são assim. Elas são como as leis da gravidade. Não importa se você é uma criança ou se você é um adulto ou um velho. Se sair pela janela, vai cair. Ela é uma lei de criação com a criatura. Então, a última tem a ver com dar e receber. Todos nós temos no nosso coração uma balancinha. Então, quando coloco diante de mim algo vivo, pode ser meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos os meus relacionamentos, eu sei se eu estou credor ou devedor com aquela pessoa, com aquela vida. Por quê? Porque nós somos seres interdependentes. A nós falta algo e nós precisamos do outro para receber aquilo que nós precisamos. Então, nós damos e tomamos. E ficamos credores ou devedores. E essa relação de troca ela pode ser luminosa ou sombria. E essa relação de dar e receber me vincula às pessoas. Então, vocês podem observar que as pessoas com quem vocês mais trocam, dão e recebem são aquelas a quem vocês são mais vinculados. Aquelas com quem a gente não consegue trocar, nós nos desvinculamos, a relação se quebra. E nessa relação, ela precisa ter equilíbrio. Se eu fornecer muito e o outro não pode corresponder, a relação se quebra. Por quê? Porque o outro fica devedor, envergonhado e se afasta. Então, muitas vezes, os relacionamentos acabam não por menos, os relacionamentos acabam por mais,
porque um dos parceiros oferece muito mais do que o outro pode trocar. E nós temos responsabilidade sobre isso. No trabalho das constelações sistêmicas, é 100% de responsabilidade sobre o que eu ofereço. Eu olho para o que eu ofereço e respeito a dignidade que o outro tem de poder ou não retribuir. Então, são essas 3 leis, Roberto. Uhum. E onde você atende com a constelação individual e a constelação de grupo? Sim. Então, eu queria deixar para vocês, eu tenho um site chamado Interconsciência. O Interconsciência, ele tem lá a agenda e as pessoas podem entrar em contato comigo para marcar um atendimento individual, para marcar, para entender melhor sobre esse trabalho, para participar dos grupos. Eu faço grupo uma vez por mês aos domingos. Esses grupos são abertos às famílias, aos adolescentes, às pessoas que têm dificuldades com crianças difíceis. Esse trabalho é espetacular com crianças difíceis. Elas ganham melhor, elas ganham mais forças no seu desenvolvimento pessoal na escola, elas se encaixam no sistema, elas já estão perfeitamente no sistema. Os pais começam a entender as dinâmicas. Então, para pessoas, o atendimento individual e o atendimento em grupo está disponível. O que a gente também faz é atendimento local a empresas que querem observar a força dos seus novos negócios, a força dos seus novos produtos. A gente faz também aconselhamento de carreira, porque, por exemplo, a profissão é algo que vem do sistema, nós somos chamados às nossas profissões. Então, os jovens que querem escolher a sua profissão ou que estão em dúvida sobre algumas opções. Então, tem o site, que é o www.interconsciencia.com.br. O Interconsciência também está no Face, com a agenda dos atendimentos para o ano, dos grupos para o ano. E tem o meu telefone, que é 11 998148599. E pode me chamar pelo WhatsApp, eu respondo algumas dúvidas que as pessoas têm, eu fico disponível. É uma felicidade que esse trabalho possa chegar para quem precisa dele. E em atendimentos de empresas você também faz? Sim, nós fazemos o atendimento à empresa, para identificar qual é a questão que aquela empresa quer colocar, e a partir daí a gente sugere os próximos passos. Se o próximo passo é uma constelação, se antes devemos fazer algum estudo prévio para diagnosticar melhor e encaminhar a constelação, é preciso um encontro para fazer esse diagnóstico de como a constelação pode ser melhor aplicado na empresa. Porque a constelação na empresa é feita a partir da maior hierarquia que nos aciona. Se quem nos chama é o presidente, é uma situação. Se quem nos chama é o chefe de um departamento, então nós só podemos olhar aquele departamento. Existe uma hierarquia a ser respeitada nas empresas. Nós ficamos disponíveis para isso. Muito obrigada, Roberto. Para você, tudo de bom. Eu acho muito interessante. Vamos conversar mais depois, em outra oportunidade, fazer uma matéria para o jornal impresso também. Muito obrigada. Agora eu queria falar uma coisinha para vocês. Eu vou fazer uma palestra pela internet sobre uma coisa que eu estou vendo muita gente com problemas físicos e principalmente nos olhos também. E eu chamo essa terapiazinha de yoga no computador. Eu li algumas coisas que me impressionaram muito. Na Europa fizeram umas pesquisas em vários países e descobriram que 75% dos jovens de 17, 18, 19 anos estão com miopia, têm que usar óculos para miopia. E a causa é porque ficam muitas horas no computador. O que acontece? No computador, a gente fica olhando aí uns 40, 50 centímetros.
Se a gente fica muitas horas olhando só nessa distância, claro que você vai ter problemas de miopia, que é não enxergar bem a distância. E tem um exercício muito simples, criado pela Associação do Self-Healing, que é muito simples e muito efetiva. Eu estou aqui trabalhando há várias horas no computador. Aí, a cada poucos minutos, eu continuo pensando, fazendo o que estou fazendo, mas olho para cima, por exemplo, para o teto, que tem uma distância maior. Se eu estiver numa sala grande, eu olho para o lado, vou ver coisas a 5 metros de distância, não a 50 centímetros, e dá umas paradinhas no trabalho, no computador, paradinhas rápidas, vai para uma janela e aí olha para bem longe. Se a janela estiver cercada por prédios, como acontece muito em São Paulo, então você olha para cima e procura ver a parte de cima do prédio, ou se tiver umas nuvenzinhas no céu, você fica olhando uns 3 minutos para as nuvenzinhas, percorrendo com os olhos ao redor da coisa que você está olhando. E isso é um exercício excelente. Claro que também tem outros exercícios para o corpo. Então eu vou fazer essa palestra que uma amiga me convidou para fazer, ela quer divulgar. Se vocês quiserem assistir essa palestra, basta me enviar e-mail. O meu e-mail é j.alternativo@uol.com.br, ou então telefona para o meu telefone do escritório, que é 3063 1115. E eu falo para vocês como é que vocês vão poder assistir a palestra, que vai ser gratuita. Depois, quem me disser que de fato tem problemas, que percebeu que são criados pela permanência muito longa no computador, então eu vou fazer um curso também pela internet, e eu faço também cursos presenciais. A pessoa pode dizer o que prefere, telefonando para mim, para o 3063 1115, e a gente divulga isso, porque eu acho muito interessante, porque vários médicos e terapeutas já me falaram, inclusive uma psicóloga, que estão atendendo muita gente que tem alguns problemas físicos e às vezes também emocionais. E elas descobrem que a causa é o excesso do uso de computador. Uma psicóloga me falou uma coisa muito interessante, porque ela atendeu vários rapazes que diziam que estavam com problema de insônia muito grande. Ela deu uma analisada, perguntando para eles como é que eram as atividades deles, e ela descobriu porque todos que estavam com problema falaram para ela que ficavam até 2, 3 horas da manhã, às vezes um pouco mais, no computador ou no celular. E aí tinha um problema de insônia. Ela resolveu dar uma estudada mais profunda no problema e perguntou para eles se eles estudavam em algum lugar, em faculdade ou em colégio, ou se trabalhavam. E ela foi visitar vários colégios e faculdades que os rapazes estudavam, e os professores disseram para ela que quase todos os nomes que ela citava de alunos, eles dormiam durante as aulas, porque iam deitar muito tarde ficando no computador. Diziam que tinham um problema de insônia. Aí, quando chegavam no colégio, na faculdade, eles dormiam na aula. Então, evidentemente, isso é um problema sério. Então, fazer os exercícios que eu aprendi com self-healing, com outras práticas, por exemplo, yoga na cadeira, isso faz muito bem. A gente faz o nosso trabalho no computador. Eu acho que o computador é útil.
Tem uma coisa que incomoda um pouco, que tem muita picaretagem na internet. E uma coisa que eu acho estranha é que praticamente todos os e-mails que eu recebo muito por dias, tem erros de digitação, e eu fico pensando, puxa vida, ninguém relê aquilo que digitou. E saem erros, e para mim aconteceu uma vez uma coisa super estranha. Eu recebi um e-mail, era de uma amiga, eu vi pelo e-mail dela que era uma amiga conhecida, e aí eu olhei para o e-mail dela e começava assim: oi, Roberta, você está bem? Eu fiquei perplexo, né? Porque ela me conhecia e sabia que eu sou Roberto, não Roberta. Mas cometeu um errozinho, né, de digitação e deixou, e eu achei estranho e falei para ela para reler, né? Eu releio tudo que eu escrevo porque eu fui revisor da revista Veja, e na época não podia ter erro, que a gente recebia maior bronca e até era suspenso alguns dias. Então, eu aprendi a revisar e reviso o que eu escrevo também em e-mails. Muito obrigado, Tamara. Muito obrigado, espectadores e espectadoras. E até a próxima semana, quando teremos mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax. Muito obrigado para todos, muito obrigado para a Gláucia, para a Tamara, e até a próxima semana. Querido amigo da família Pax, hoje iniciamos a segunda semana da temporada de não violência durante esse curso de 7 semanas que o nosso querido Deepak Chopra, doutor Deepak Chopra, nos oferece para que nós, como humanidade, possamos estar reavaliando nossas virtudes, nossos valores e escrevendo a nossa nova história. De 5 a 11 de fevereiro de 2017, várias pessoas, milhões de pessoas ao redor da Mãe Terra vão estar debatendo os mesmos temas. Então, o tema da semana é justamente Pense Paz. Pense Paz. Quantas vezes será que nós nos damos a oportunidade de pensar sobre a paz? De preencher nossos pensamentos com paz? Porque geralmente a nossa mente está sempre analisando, julgando, comparando, sofrendo, lembrando, ou projetando o futuro ou remoendo o passado. Então... Olá, queridos amigos da família Pax. Estamos na 20ª temporada de Não Violência, neste ano de 2017, de 30 de janeiro até 4 de abril. E hoje iniciamos a terceira semana, de 12 a 18 de fevereiro, quando o
nosso querido amigo e um grande ser, um ícone na espiritualidade, um médico, o Dr. Deepak Chopra, nos oferece vários preceitos para que nós, como humanidade, possamos estar estudando, reavaliando, valorizando mais nossas virtudes e escolhendo uma forma de viver à luz da paz planetária. Então, de 2 a 18 de fevereiro, pessoas em todos os países da Mãe Terra vão estar pensando sobre as mesmas frases e vão estar aqui direcionando os novos pensamentos para que nós juntos realmente possamos criar uma vida melhor e um mundo melhor. Nós, na Pax, como outras organizações, acreditamos que tudo aquilo que várias pessoas fazem, dizem, rezam e sentem ao mesmo tempo se torna realidade. E nós queremos que a paz seja uma realidade rapidamente. Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. E estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, ao poder supremo de Deus e à força de todos os reinos que trazem a consciência de paz. Visualizemos do centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós à nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta que se expande envolvendo a humanidade. E vamos visualizar à nossa frente ou na terra no mesmo arco-íris de luz. Azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, para que a força do discernimento, da consciência, do amor incondicional, da justiça e igualdade, da fraternidade, da compaixão, da devoção em servir a força da perfeição de Deus Pai e Mãe retornem, e para que nós juntos, como humanidade, possamos conscientemente abraçar e escolher novos caminhos, através do respeito mútuo, através da unidade e na luz do amor incondicional. Vamos então respirar, abrindo os olhos, iniciando a nossa terceira semana. Sinta a paz. Então, várias pessoas vão estar justamente falando sobre essa energia. Como é que você sente a paz? Será que você consegue se sentir em paz com tudo o que você vê ao seu redor, a nível individual, na família, no trabalho, no planeta? Nós estamos num momento onde nós estamos tendo a oportunidade realmente de abrir a nossa mente, expandir nossos horizontes e pensar de forma diferente. Então, Deepak Chopra diz o seguinte: se você quer seguir o caminho da paz, você não precisa correr de forma desesperada para ser ninguém ou para ser alguém. Essas diferenças vão ter sempre poder sobre você, porque você vai acabar se tornando uma pessoa diferente. Ao invés de ter algum tipo de denominação, você tem que se transformar num ser humano consciente. Ao invés de você ser eu sou tal pessoa, você se transforma simplesmente em eu sou. E aí você sente o sentido da totalidade. A cura da separação é o conhecimento e é o início do seu novo ciclo, para que você possa atingir a sua paz. Pergunte-se, quando foi a última vez que você conseguiu sentir a experiência da cura? A totalidade da sua consciência, a luz que te liberta, a energia do seu próprio poder. Será que você teve essa experiência quando você estava pensando em quem você era e o que você estava fazendo? Ou simplesmente você conseguiu experienciar paz? Você consegue sentir a separação e a liberação de que quando o medo não mais habita a sua mente, a vida flui sozinha? Para transmutar o medo, é importante que você não viva na dualidade, porque a dualidade é a crença de que existem valores que não são absolutos, mas na realidade, a dualidade acredita nos opostos, mas na realidade, no mundo de Deus, existe apenas a força maior da unidade. O mundo humano acreditou na separação e se distanciou da criação de Deus. A fonte da vida traz o amor, e é por isso que muitas pessoas se sentem sozinhas, isoladas, com medo e não sabem como fazer ou o que fazer no seu próprio mundo. Pessoas espiritualizadas vivem de forma diferente. Elas entendem que mesmo no meio do caos, da dificuldade ou do problema, não é a ansiedade que vai curá-las, mas sim é justamente ser de forma diferente e agir de forma diferente, buscando a irradiação da paz. Quando cada um tem o seu próprio motivo diferenciado em reequilibrar a sintonia que é devota ao poder que mais uma vez transmuta a dualidade, então a união de formas-pensamento manifesta o potencial maior da própria fé. O caminho da paz conduz todos os seres além desta dualidade ilusória. E não existe outro caminho para a não violência que não seja o caminho do reconhecimento de que todos são unos no poder maior de Deus. Vamos então silenciar alguns momentos para que possamos contemplar e sentir
a energia de como é trilhar o caminho da paz. Dúvidas só acontecem quando as pessoas se distanciam das energias do presente. Aquele que vive o eterno agora manifesta a luz. Padrões errôneos do passado estão ligados no passado. Você manifesta a criação de quem você é na totalidade do seu exemplo vivo através da sua luz. A sua verdade vem à tona quando você começa a reconhecer quem é você verdadeiramente, o que é a sua verdadeira essência, e não mais se dispõe de outros nomes falsos ou denominações impostas na sociedade ou no plano que você vive. Você já se sentiu uno com o poder do Criador? Quais foram seus pensamentos nesse sentido de unidade? Quais foram seus sentimentos? Você sentiu a paz? Sinta a paz. 2 pensamentos. O primeiro, de Satchidananda, que é um grande yogi, ele diz o seguinte: a paz vem não em fazer muitas coisas, mas é justamente em desfazer o erro. Não é em tentar conseguir riquezas ou alguma outra coisa que possa te suprir, mas é exatamente em deixar-se ir e entregar-se na vida. Um outro pensamento de paz, de Vernon Howard, diz o seguinte: a paz existe quando você não precisa provar nada a ninguém, quando você age de forma diferente, quando você é o seu eu e você vive a sua verdade. Então agora vamos nos preparar para receber as bênçãos do bem-amado Mestre Saint Germain. Amados filhos, sentindo a paz, manifestareis a força da verdade que revela a onipotência da sabedoria. Na luz do discernimento, precipitareis as energias que flamejam a sintonia do vosso próprio inconsciente, para que na chama divina possais continuar reacendendo a força da mente crística. E ali reencontrareis todo o bálsamo verdadeiro da vossa união, onde fortalecereis as irradiações mestras que retornam no sagrado, manifestando a simplicidade da vida através de cada alvorecer. É chegado o momento da humanidade discernir e, através do sentido original da vossa própria essência, os unir com as irradiações maiores da vossa alma, a chama da luz do poder da chama dourada, onde na iluminação, consciência, devoção eterna e o poder do discernimento manifestareis a vossa verdadeira sabedoria, e na chama ancestral premiareis as irradiações que retornam, manifestando assim a luz da paz. Visualizeis à vossa frente o plano terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, a violeta da transmutação e branco da ascensão. Que todos os seres sintam a paz, sejam a paz, vivam a paz. Amor e luz, eu sou Saint Germain. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be, with God. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my solemn vow to take each moment and live each moment in peace eternal. Let it begin with me.